Biografia de Machado de Assis. Machado de Assis foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura do século XX. Destacou-se principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito crônicas, poesias, crítica literária e peças de teatro. Machado de Assis escreveu 9 romances. Os primeiros, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, apresentando alguns traços românticos na caracterização dos personagens. A partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, teve início a sua fase propriamente dita realista, quando revelou seu incrível talento na análise do comportamento humano, descobrindo por trás dos atos bons e honestos a vaidade, o egoísmo e a hipocrisia. Infância e adolescência. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu na Chácara do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. O primeiro filho do mulato Francisco José de Assis, um pintor e decorador de paredes, e da imigrante portuguesa Maria Leopoldina. Machado de Assis passou sua infância e adolescência no bairro do Livramento. Seus pais viviam na chácara do falecido senador Bento Barroso Pereira, e sua mãe era protegida da dona da casa, Dona Maria José Pereira. Machado fez seus primeiros estudos na escola pública do bairro de São Cristóvão. Tornou-se amigo do padre Silveira Sarmento. O ajudava nas missas e familiarizou-se com o latim. Quando tinha 10 anos, perdeu sua mãe. Seu pai resolveu sair da chácara e foi morar em São Cristóvão com Maria Inês da Silva, só vindo se casar em 1854. Sua madrasta trabalhava como doceira em uma escola e levava o enteado para assistir algumas aulas. À noite, Machado ia para a padaria, local onde aprendia francês com o forreiro. À luz das velas, Machado lia tudo o que passava em suas mãos e já escrevia suas primeiras poesias. Carreira literária. Em busca de um emprego, com 15 anos, Machado conheceu Francisco de Paula Brito, dono da livraria, do jornal e da tipografia da cidade. No dia 12 de fevereiro de 1855, a Marmota Fluminense, jornal editado por Paula Brito, trazia na página 3 o poema Ela, de Machado de Assis. Dos lábios de querubim eu quisera ouvir um sim, para alívio do coração. Daí por diante, Machado não parou de escrever na Marmota e de fazer amizades com políticos e literatos frequentes da livraria, onde o assunto principal era poesia. Em 1856, Machadinho, como era conhecido, entrou para a imprensa oficial como aprendiz de tipógrafo, mas além de mau funcionário, escondia-se para ler tudo o que lhe interessava. O diretor decidiu incentivar o jovem e o apresentar a 3 importantes jornalistas, Francisco Otaviano, Pedro Luiz e Quintino Bocaiúva. Otaviano e Pedro dirigiam-se ao Correio Mercantil e foi para lá. Desculpa, gente. E para lá foi Machado de Assis, em 1858. Como revisor de provas, colaborava também com outros jornais, estreou como crítico teatral na revista Espelho. Com 20 anos, Machado de Assis já frequentava os círculos literários e jornalísticos do Rio de Janeiro, capital política e artística de Império. Em 1860, Machado de Assis foi chamado por Quintino Bocaiúva para trabalhar na redação do Diário do Rio de Janeiro, além de escrever sobre todos os assuntos e manter uma coluna crítica literária. Machado tornou-se também representante no Jornal do Senado.
Machado também escrevia no Jornal das Famílias, quando suas histórias inconsequentes e açucaradas eram lidas nos serões familiares. Primeiro livro de poesias. Em 1864, Machado de Assis publicou seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, uma coletânea de seus poemas. O livro foi dedicado a seus pais, Maria Leopoldina e Francisco. Em 1867, o imperador Dom Pedro II concedeu Machado o grau de Cavaleiro da Ordem da Rosa por serviços prestados às letras nacionais. No dia 8 de abril, Machado foi nomeado ajudante do diretor do Diário Oficial, iniciando sua carreira burocrática. Em 1868, ele conheceu Carolina Xavier de Novaes, uma portuguesa culta, irmã do poeta português Faustino Xavier de Novaes, com quem ele revelou os clássicos lusitanos. No dia 12 de novembro de 1869, o casamento de Machado e Carolina foi realizado, tendo como testemunhas Arthur Napoleão e o conde de São Mermede, cuja residência se realizou a cerimônia. O casal não teve filhos. Em 1873, ele foi nomeado primeiro oficial da Secretaria do Estado do Ministério da Agricultura. 3 anos depois, ele assumiu a chefia da seção. Academia Brasileira de Letras. O primeiro livro de contos de Machado de Assis, Contos Fluminenses, de 1870, e seu primeiro romance, Ressurreição, de 1872, sedimentaram a imagem de um escritor que usava muito bem a língua portuguesa e que preferia os relatos psicológicos às narrações de ação constante. No dia 30 de janeiro de 1873, a capa do 10º número do Arquivo Contemporâneo Periódico do Rio de Janeiro colocou lado a lado as fotos de José de Alencar, até então o maior romancista do Brasil, e a de Machado de Assis. Machado de Assis se impôs antes mesmo de ter a publicação de suas obras como a maior expressão da literatura brasileira e, sem muita dificuldade, em 1896, fundou com outros intelectuais a Academia Brasileira de Letras. Nomeado para o número 23, tornou-se, em 1897, seu primeiro presidente, cargo que ocupou até sua morte. Na entrada do prédio há uma estátua de bronze do escritor, em homenagem à sua academia. Chama-se também Casa de Machado de Assis. Obra de Machado de Assis. Machado de Assis teve uma carreira literária ininterrupta. Produziu de 1855 a 1908. Escreveu poesias, romances, contos, crônicas, críticas e peças teatrais. O ponto alto de sua produção literária é o romance e o conto, quando se observa duas fases. Fase romântica, obras e características. A primeira fase das obras de Machado de Assis apresentou-se presa a um aspecto do romantismo, em uma história cheia de mistérios, com um final feliz ou trágico, com uma narrativa linear. Apresenta também traços inovadores, com uma linguagem menos descritiva, menos adjetiva e sem o exagero sentimental. As personagens têm um comportamento não só movido pelo amor, mas também pela ambição e pelo interesse. E dessa fase os romances Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, de 1876, Yaya Garcia, de 1878. O realismo, obras e características. A segunda fase das obras de Machado de Assis iniciou-se com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1888, no qual ele retrata a miséria humana, indo até seu último romance, Memorial de Aires,
de 1908, o livro da saudade escrito após a morte de Carolina. É nesse período que se encontram as mais ricas criações literárias, diferentes de tudo que já havia sido escrito no Brasil. Machado inaugura o realismo. O estilo realista de Machado difere de seus contemporâneos, porque ele aprofunda-se na análise psicológica dos personagens, desvendando a fragilidade existencial na relação consigo e com seus outros personagens. São dessa fase os romances Memórias Póstumas de Brás Cuba, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em 1881, Machado de Assis publicou o romance que marcou o início da sua fase acentuada realista da sua obra. A obra havia sido publicada no ano anterior, em folhetins, na Revista Brasileira. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador é um defunto que resolveu distrair-se um pouco, saindo da monotonia da eternidade, escrevendo suas memórias, livre das convenções sociais, pois está morto. O narrador fala não só da sua vida, mas de todos os que conviveram, revelando a hipocrisia das relações humanas. Esse romance foi adaptado para o cinema em 2001, sendo considerado o melhor filme do Festival de Gramado. Quincas Borba. O romance Quincas Borba representa um dos pontos altos da obra de Machado de Assis. É rico de vida e substância humana. O herói da história é o modesto professor Rubião, que recebe em Barbacena uma grande herança do falecido Quincas Borbas, com a condição de cuidar de seu cachorro, também chamado Quincas Borba. Rubião abandonava a pronúncia e muda-se para o Rio de Janeiro, onde é enganado e explorado, vindo a enlouquecer e morrer miserável e solitário em Barbacena, em sua cidade natal. Dom Casmurro é considerado o ponto culminante de sua ficção. O tema da obra é o adultério, relatado pelo próprio marido traído. O romance é narrado na primeira pessoa, singular, começando a amizade infantil entre Bentinho e Capitu. Da afeição nasce o amor e o casamento. Capitu, como quase todos os tipos machadianos, é cheia de vivacidade e astúcia, porém dissimulada. Trai o marido com Escobar, o mais antigo e íntimo amigo do casal. Mais tarde nasce Ezaquiel, e as dúvidas de Bentinho se dissipam, tornando-se um indivíduo sisudo e casmurro, com quem vive rememorar o passado. Quando Escobar morre, Capitu chora diante do cadáver, confirmando as suspeitas de Bentinho. As personagens femininas de Machado de Assis. As grandes personagens femininas das obras de Machado ou são adúlteras ou estão ao ponto de ser, como Virgília, de Memórias Póstumas, que repele Brás Cubas quando podia se casar-se com ele, mas torna-se sua amante depois que está casada com outro homem mais importante na escala social. A personagem Sofia, protagonista de Quincas Borbas, fica no limiar do adultério, tentando o pobre Rubião até levá-lo à loucura, para tirar dele o último centavo, e assim enriquecer seu esposo, Capitu. Sua heroína mais famosa, personagem Dom Casmurro, é o protótipo de mulher dissimulada que engana visivelmente o marido. Apenas Fidélia, de Memorial de Aires, é a mulher honesta e fiel, como seu próprio nome sugere. Contos de Machado de Assis. Contos Fluminenses, de 1870, História da Meia-Noite, de 1873, Papéis Avulsos, de 1882, Histórias Sem Datas, de 1884, Várias Histórias, de 1896, Páginas Recolhidas, de 1899, Relíquias da Casa Velha, de 1906. Alguns dos contos realistas contidos nesses livros e abordam os mais diversos temas são Cantigas de Esponsais,
A Desesperada Busca da Expressão, Noite de Almirantes, Análise de uma Desilusão Amorosa, Trio em Lá menor, O Anseio da Perfeição, O Alienista, O Problema da Loucura, que foi adaptado para o cinema em 1970, Missa do Galo, Despertado Adolescente para o Amor, Teoria do Medalhão, Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, O Espelho, A Dualidade da Alma Humana, Últimos Anos e Morte. Em outubro de 1904, morreu sua esposa, Carolina, companheira de 35 anos, que além de revisora de suas obras, também era enfermeira, pois Machado de Assis tinha saúde abalada pela epilepsia. Após a morte de sua esposa, o romantista raramente saía de casa. Em homenagem à sua amada, ele escreveu o poema A Carolina. A Carolina, querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa vida longa, venho aqui e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro, pulsar-lhe aquele afeto verdadeiro, que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs seu mundo inteiro. Trago-lhe flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixam separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Machado de Assis faleceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908. Em seu velório compareceram as maiores personalidades do Brasil. Rui Barbosa, um dos juristas mais aplaudidos da época, fez um discurso de despedida com elogios ao homem e escritor. Levado a uma carreta de arsenal de guerra, só destinada a grandes personalidades, um grande cortejo fúnebre saiu da academia para o cemitério de São João Batista, onde foi enterrado. Bom, ele faleceu aos 69 anos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo. Me seguir para estar sempre recebendo as atualizações. Eu atualizo o canal aqui com uma biografia e 2 livros por semana, ou seja, 3 publicações durante a semana. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!